vai enfraquecendo os Estados Unidos. Elimina várias pessoas, dá um gasto terrível, desvia a atenção. Furacão Katrina, dá pra fazer. O prejuízo, bilhões de dólares. Isso enfraquece a economia, enfraquece o moral da população, deixa a população triste. Então, assim, em vez da Rússia jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos, todo ano ela pode estar mandando um temporal desse aí. É Dorinho... O quê? Como? Um furacão desse, pega um furacão que já existe, dá uma anabolizada nele, faz ele ficar 10 vezes mais forte. Sim. E aí, o que vai fazendo? Vai enfraquecendo os Estados Unidos. Elimina várias pessoas, dá um gasto terrível, desvia a atenção. Em vez dos Estados Unidos estar de olho nos espiões da Rússia, eles estão tendo que resolver BO de inundação. Então esse seria um uso na prática aí no dia a dia. Albert Einstein certa vez disse: existe duas coisas infinitas, a imensidão do universo e a estupidez humana. E se existe algo em que essa estupidez se manifesta em seus níveis mais elevados e primitivos, são nas famosas teorias da conspiração. No nosso mundo existem inúmeras teorias da conspiração e teóricos da conspiração, mostrando toda a sua inteligência, ou a falta dela. Como eu disse nos nossos episódios anteriormente, o homem não pisou na Lua em 69. Não pisou, e a prova tá aqui. Quem pisou na Lua fui eu, o burro. Então hoje nós vamos ver as 9 teorias da conspiração mais bizarras do mundo. Em 2017 começou a circular pela internet americana uma teoria da conspiração chamada Os Pássaros Não São Reais. Eugene Price corrobora que a CIA dizimou os pássaros do país, substituindo-os por imitações tecnológicas, drones emplumados, cumprindo uma função de vigilância. Ele estava particularmente bem colocado para o testemunhar, por ter sido o encarregado de destruir as provas da vasta operação que tinha sido realizada. Mas como toda essa coisa começou? Essa teoria teve início com um jovem de 19 anos em Memphis, nos Estados Unidos, chamado Peter McKinnon, com alguns tweets em suas redes sociais, aonde ele, de maneira sátira, falava de uma teoria de que os pássaros dos Estados Unidos teriam sido eliminados entre os anos 52.000 e substituídos por drones eletrônicos. Mas esses tweets viralizaram nas redes, e muitas pessoas participaram e viralizaram esta brincadeira. Cresceu tanto que até um ex-agente da CIA, Eugene Price, resolveu participar e dar uma entrevista em que supostamente teria encobrido a eliminação das aves. Mas por incrível que pareça, houveram pessoas que realmente acreditaram, apesar das piadas, que essa teoria era real, e que todas as aves dos Estados Unidos eram drones de espionagem sobre a população. Tanto que o criador desta brincadeira, Peter McKinnon, recebeu várias mensagens de pessoas a acreditar nessa história. Peter McKinnon se manteve em seu personagem até 2021, quando assumiu não passar de apenas uma brincadeira, em uma entrevista ao programa 60 Minutos na CBS. Disse que não acreditava que as aves seriam drones do governo, mas mesmo assim até hoje algumas pessoas ainda brincam com isso, dizendo que os pássaros não são reais. Mas agora, indo para uma teoria da conspiração real. Existe uma teoria conspiratória que diz que a Terra seria oca. Isso mesmo, a Terra oca. Essa era uma ideia que no passado, nos séculos 17 e 18, foi defendida por alguns cientistas, como Edmund Halley, que dizia existir a possibilidade de um mundo subterrâneo, abaixo de nós. O que acabou sendo defendido por outros cientistas na época, mas acabou caindo com o avanço da ciência no século XIX. Porém, mais recentemente essa ideia da Terra oca voltou, mas não mais como uma teoria científica, mas como uma teoria da conspiração. Defendida tanto por conspiracionistas, entidades religiosas e ufólogos, que acreditam existir oceanos e continentes no centro da Terra, em pleno século XXI. E alguns usam a Terra oca para explicar várias coisas e acontecimentos misteriosos. Alguns dizem que a Terra oca é o lar de uma civilização avançada, e que até mesmo que os líderes nazi teriam fugido para a Terra oca no fim da Segunda Guerra Mundial, e que seria de lá que sairiam os OVNIs dos alienígenas. E você acredita na Terra oca? Agora, uma das teorias da conspiração mais bizarras de todas diz que a Lua, na verdade, seria um holograma. Você não ouviu errado, a Lua seria um holograma feito por alienígenas superiores a nós.
Essa teoria, como muitas outras, teve a sua origem na internet, precisamente em fóruns no YouTube e Twitter, e é até apoiada por alguns terraplanistas. Essa teoria começou a circular pela internet nos anos 2000, após algumas observações amadoras de alguns jovens. Alguns perceberam ondulações na superfície da Lua que seriam as falhas do holograma, o fato da Lua somente nos mostrar um lado, e até coisas ainda mais insanas como a ideia de a Lua ser translúcida, e se poderia ver o que há atrás dela, entre outras alegações. Porém, quando esses argumentos são colocados à prova, falham. As distorções na Lua são, na verdade, um efeito da atmosfera terrestre, que distorce um pouco da luz. A translucidade da Lua pode ser causada por defeitos nas câmeras fotográficas, além de outros problemas como as viagens das missões Apollo e os robôs que colocamos na Lua há décadas. Mas mesmo assim não deixa de ser uma teoria fascinante. Agora, uma teoria que parece mais uma histeria coletiva do que uma teoria de fato. Uma das teorias da conspiração mais antigas e cultivadas no imaginário popular diz respeito de que as plantas carnívoras poderiam devorar humanos, algo que foi reforçado principalmente pelos filmes de Hollywood. Essa teoria, assim como a da Terra Oca, tem origens antigas, mais precisamente no século XIX. Com os colonizadores britânicos que, para se vangloriarem de terem ido às colônias africanas, espalharam histórias de plantas carnívoras gigantes que devoravam pessoas. Até mesmo que tribos africanas faziam rituais de sacrifício humano através dessas plantas gigantes. E essas histórias foram ainda mais endossadas pelos filmes de Hollywood, virando um medo em muitas pessoas. Mas tudo isso não passa de lenda, porque é impossível plantas carnívoras devorarem humanos por vários motivos. Então vocês podem ficar tranquilos que não serão devorados por uma planta carnívora. Então é isso. Se gostaram, deixem o seu like e se inscrevam, para que eu possa continuar a produzir esses vídeos. Muito obrigado pela sua presença.